tá vendo? Não é só a gente que tem impeachment, não. O impeachment de Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos, que parece uma laranja ambulante. O Trump está sendo, neste momento, empichado pela Câmara dos Deputados, né? Na verdade, esse processo já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e ontem, né, dia, sei lá o que, ontem foi dia 14, 15, eu já estou perdido no tempo, mas ontem esse processo foi levado até ao Senado, então foi apresentado ao Senado depois de ter sido aprovado na Câmara dos Deputados. Ele foi levado ao Senado para ser instaurado o julgamento, o processo final para impeachar Donald J. Trump. Trump, que foi eleito aí, né, vocês lembram, basicamente por um discurso extremamente racista, contra todos os avanços, os pequenos avanços que tiveram no governo Obama, e sabemos aí todo o pano que ele passou para supremacistas brancos, para todos os casos de racismo, todos os casos de mortes de policiais, que policiais mataram negros, e etc, etc. Enfim, a gente sabe que o Trump é basicamente uma cópia do Bolsonaro, ou vice-versa, né? Na verdade, o Bolsonaro copiou o modelo do Trump de usar fake news, de se utilizar das notícias falsas e de ataques a oponentes para se promover através de polêmicas, que é exatamente o que o Trump vive fazendo. Afinal de contas, ele governa pelo Twitter, coisa que o Bolsonaro também copiou. Aliás, quem escreve, né, quem toma conta do Twitter do Bolsonaro não é o Bolsonaro, é o Carluxo, seu filho 010203, sei lá, mas que na verdade é o presidente do Brasil. Na verdade, de fato, é o presidente do Brasil, porque é ele que escreve as paradas, ele que posta aqueles vídeos imbecis no Twitter do seu papai. Então, o impeachment do Trump, o que vai acontecer, né? Para você entender o que está acontecendo. O Trump foi acusado de ter pressionado o presidente da Ucrânia para investigar podres sobre o Joe Biden. Joe Biden, que foi vice-presidente do Obama e que agora é um dos principais candidatos democratas nas próximas eleições que vão ocorrer esse ano ainda. Então, teve um whistleblower é o famoso X9 que X9 essa ligação do Trump, que veio a público inclusive, e dizendo, falando lá com o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, esqueci o nome dele, mas pressionando o cara, trocando ajuda militar pela essa investigação. Então ele falou assim: não, a gente vai te ajudar aí militarmente, vamos financiar um programa de militar, não sei o que lá, que era uma coisa que já havia sido aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, mas que o Trump usou isso de alavanca, de chantagem, o chamado quid pro quo, para pressionar o presidente da Ucrânia para investigar um oponente político, ou seja, utilizou-se do seu cargo para benefício próprio, e isso é considerado um crime de abuso de poder ou algo assim. Existem alguns artigos do impeachment que foram os que foram apresentados ontem no Senado, e se eu não me engano, acho que foram decididos 2 ou 3 artigos do impeachment. Enfim, o Trump tem algumas acusações que embasam esse impeachment, e essa é a 4ª vez na história dos Estados Unidos que um impeachment é movido contra um presidente. 3 deles foram depostos, um não foi, que foi o Bill Clinton. E a pergunta agora é se o Trump vai ser impeachado ou não. Então, pra gente entender isso, vamos entender o seguinte: na Câmara, nos senadores, né, no Senado americano, nós temos 100 senadores. Desses senadores, hoje em dia, a gente precisa de 2/3 dos votos para impeachar o Trump, ou seja, 67 votos. Sendo que desses 100 senadores, 47 são democratas e 53 são republicanos. Ou seja,
a gente imagina que desses 47, todos os democratas irão votar a favor do impeachment do Trump, mas existe aí uma estimativa de que, na verdade, 44 a 47 devem votar a favor, o que faria com que se precisasse ainda de 20 a 23 votos para aprovar o impeachment. Então, dos 53 senadores republicanos, a gente precisaria ainda de 20 a 23 votos dentro desses senadores para votando contra o Trump, votando a favor do impeachment dele. E, segundo os analistas, isso provavelmente não vai acontecer. É muito difícil que um senador republicano vote contra o presidente republicano também. Afinal de contas, estamos aí às vésperas das eleições e você imagina, né? Quem é que vai querer se queimar frente ao eleitorado? Como é que o cara vai fazer campanha dizendo que votou contra o próprio presidente do próprio partido? É meio complicado, a gente entende, mas a gente sabe também que existem muitos republicanos que são contra e sabem que o Trump fez foi um crime de responsabilidade, que pode enquadrar ele no impeachment, mas não querem falar porque estão com o rabo preso aí politicamente, enfim. Então, o provável é que esse impeachment não passe no Senado, mas só pelo fato dele ter sido processado e ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, já é um fato histórico, né? Já é um fato muito importante, o que minou o capital político do Trump bastante, aliás, coisa que justificou, por exemplo, esse ataque insano dele ao Irã, matando aí o Soleimani, o segundo homem mais poderoso do Irã, e quase levando os Estados Unidos para uma guerra e alarmando o mundo inteiro para uma possível terceira guerra mundial, que a gente já explicou aqui que não vai acontecer. Se você não viu, assiste o nosso vídeo no feed. Então, é isso, essa é a situação do Trump hoje em dia. Hoje ele tem, as pesquisas mostram que ele está perdendo para os principais 3 ou 4 candidatos democratas, que seria aí o Joe Biden, a Elizabeth Warren, o Bernie Sanders, o velhinho Bernie Sanders, o bom velhinho, e também quem mais? Acho que o Pete Buttigieg. Enfim, ele está perdendo de lavada para os principais candidatos democratas, as pesquisas mostram isso, e está perdendo cada vez mais capital político com essa história do impeachment, porque afinal de contas 48% dos americanos hoje são a favor do impeachment do Trump, e entre os democratas 80%. Ou seja, o Trump tá fudido, tá mal das pernas aí politicamente, e isso é bom pra gente, pro Brasil. Por quê? Porque nós temos aí na presidência o Bolsonaro, que foi um presidente que, como eu disse, copiou esse modelo de governar e de se promover politicamente do Trump, que veio aí do seu principal estrategista Steve Bannon, que é o cara que montou toda essa estratégia de fake news e que conseguiu fazer isso dar certo, né? Afinal de contas, conseguiu eleger o Trump, e o Bolsonaro conseguiu se eleger também pela mesma estratégia, através daquela massiva enxurrada de fake news pelo WhatsApp que você recebeu aí do seu tio no grupo de família, e que acreditaram na mamadeira de piroca, e agora temos aí o Bolsonaro na presidência. Então, agora tendo o Trump, né, quase empichado, né, mas desgastado politicamente por esse impeachment, é uma boa notícia pra gente, pra poder exatamente mostrar que essa direita que veio fazer uma nova política, esses caras outsiders que não são políticos, que não fazem parte da velha política, na verdade não passam de membros das velhas oligarquias, dos velhos chefes e comandantes dos países, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, né? Dos velhos ricos que sempre mandaram e mandam nessa porra toda. Então é isso, a gente vai fazer uma live semana que vem especificamente sobre o impeachment do Trump, com mais detalhes, com um especialista. Teremos um especialista convidado para falar um pouco mais sobre isso, mas se você não sabia disso, agora você sabe.